pessoal, boa tarde. Vim aqui falar um pouco da minha vivência dentro de sala de aula, dentro da creche. Eu escolhi a creche do meu filho para estar fazendo essa entrevista e eu fui muito bem recebida lá. Meu Deus, as meninas, os amores, me falaram que qualquer coisa, se eu precisasse, elas estariam me ajudando. Até porque eu não trabalho nesse meio, né? A única vivência assim, que eu tenho com elas é assim do dia a dia, né? Entra, sai, oi, bom dia, tudo bem? A reunião. Elas cuidam super bem do meu menino. E eu vim falar sobre, eu gostei. No começo parecia que não ia dar certo, porque a gente marcou. E aí elas estavam com falta de professoras, porque a maioria estavam testando para Covid. Então a professora, no caso que eu fui entrevistar, ela tinha que estar um pouco em cada sala de aula para estar ajudando as meninas, né? Então foi assim, porque tava um tempo de... voltou, né, o coronavírus, e aí tá bastante gente testando positivo, e eles estavam com essa dificuldade, né? Mas graças a Deus já se normalizou. E um ponto muito interessante que ela tocou foi o ponto das crianças com um leve transtorno, né? Ela chegou até a se emocionar, porque tem crianças que sim, que tornam ela uma pessoa melhor, fez elas o assunto, né? Ela falou que o que mais motiva ela são as crianças com um transtorno, vamos dizer, os transtornos que surgem hoje, né? Que na verdade já existiam, mas hoje mais que a gente veio dar atenção, né, a eles. E ela disse que o que mais motiva ela são as crianças com eles, com TDAH, com o autismo. E ela se emociona muito quando ela fala, sabe? Porque tem crianças que entram ali, os pais nem sabem que tem, ou alguns sabem e não aceitam que a criança tem, e aí eles entram do jeito que eles veem, e é quando ela percebe a mudança deles, eles interagindo, eles evoluindo dentro de sala, e isso para ela é muito gratificante. E é um ponto assim que está sendo bem falado, né? Uma questão assim que está sendo bem comentada. Até tava conversando com a minha irmã e aí a gente tem criança pequena, né? E aí eu falei, a gente tem que parar um pouco, porque o dia a dia, correria, né? E prestar atenção neles mesmo, né? Porque tá tendo esses casos que às vezes a correria do dia a dia não deixa a gente perceber pra poder estar correndo atrás, né? E foi um ponto assim bem interessante. Eu gostei muito da minha vivência e vou entregar esse trabalho para vocês. Obrigada. Me chamo Jennifer, sou acadêmico da Uniaselv e vim falar um pouco sobre a minha experiência com a entrevista. Bom, fui na creche onde meus 2 filhos frequentam. Tive que ir na Secretaria de Educação, pedir autorização para poder entrar na creche para fazer a entrevista com uma professora. Feito isso, marquei o dia e o horário com a professora, que se chama Elizabeth. Ela era antiga professora do meu filho. Fui muito bem recebida. Tivemos uma conversa bem longa, bem simples, onde que ela me relatou como que é o dia a dia, as dificuldades dela, porque ela tem 3 autistas na sala, um deles sendo com deficiência auditiva também, onde que ele não... Agora que ele está começando a se adaptar, a entender o que ele pode, o que ele não pode, e cada passo que ela consegue com essas crianças autistas é uma alegria, como eu posso dizer, uma comemoração, né? Porque, querendo ou não, são 3 autistas numa sala só, e ela fica com eles no período inteiro. Além disso, ela quer se especializar mais, né? Ter um curso avançado com crianças autistas, onde que ela pode se profissionalizar mais, ter mais entendimento, como trabalhar com essas crianças, porque até então ela não tinha trabalhado com autistas, foi o primeiro ano dela, foi desafiador. Ela ficou com medo, com receio, achando que não ia conseguir, mas conseguiu e está conseguindo fazer com que eles consigam
fazer a rotina na creche. Para o nosso mapa, a gente escolheu a entrevista da Dani, onde que ela entrevistou a professora da disciplina de robótica da Rede Estadual de Educação no estado do Paraná. Ela fez uma oficina de foguetes. Ela é formada em biologia, mestrado em engenharia biomédica. Ela, nessa entrevista da Dani, nesse mapa conceitual onde que a gente escolheu a entrevista, ela trouxe uma experiência para todos nós, porque é uma professora que busca, inovar, não só ficar na leitura, dentro da sala de aula. Ela coloca os alunos para fazer as atividades juntos, para ter essa descoberta, esse desenvolvimento de fazer um foguete, essas pesquisas, onde que o aluno se interte mais, Porque hoje em dia, os adolescentes, as crianças, elas não querem mais ficar só numa sala de aula trancada, escrevendo, lendo, fazendo prova. Tem que sempre estar inovando. E onde que essa professora, ela fez essa oficina de foguetes. No meu pensar, eu gostei, pois é uma coisa diferencial, onde faz com que as crianças, os adolescentes, elas tenham mais vontade de aprender, de conhecer e de fazer as atividades. E é isso. Oi, boa noite. Eu me chamo Vitória, eu sou acadêmica da Unicef. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha entrevista no colégio aqui perto. Eu fui no colégio Juscelino Kubitschek, terceiro, e entrevistei o professor Paulo. Chegando lá, eu efetuei todo o primeiro procedimento, que é recolher as assinaturas de direção, autorização de imagem e tudo mais. E logo fui entrevistar o professor Paulo. Também recolhi a assinatura dele, autorização de imagem, tanto que a gente tem foto dele com as crianças, mais o rostinho sendo tampado, tudo corretamente. O professor Paulo, ele é professor formado em língua portuguesa, redação e leitura. Em conversa com o professor Paulo, ele me apresentou o laboratório de informática dele, onde ele realiza as aulas de redação e leitura. Ele me mostrou também a sala de aula dele, do dia a dia, quando ele não tá de informática, ele tá naquela ali. Me mostrou seus alunos, a gente conversou bastante. Ele respondeu a todas as minhas perguntas. Foi super gentil e ele me expressou muito o carinho que ele tem pelo que ele faz. E no nosso mapa conceitual, a gente escolheu a entrevista da Dani, porque as perguntas foram todas iguais. No nosso mapa conceitual, a gente escolheu a entrevista da Dani, porque as perguntas foram todas iguais, só que a professora com quem a Dani conversou, onde teve as respostas, foi muito mais, como é que eu posso dizer? Ela foi muito mais expressiva, ela expressou e ela inovou, ela tem inovação. Hoje em dia, as salas de aulas precisam disso, de inovação. E ela mostrou essa inovação para nós nas respostas. As perguntas delas foram muito bem elaboradas e respondidas. E a gente gostou mais da entrevista dela. E foi a que a gente publicou no nosso mapa conceitual. Hoje em dia, a inovação de material didático, que hoje já não é mais um material didático, tablet, celular, computador, que as crianças usam hoje em dia dentro da sala de aula, é muito necessária. Porque nós sabemos que daqui a um tempo já não vai mais existir livro ou um caderno, vai ser tudo escrito em tablet, com caneta ou computador. Então, hoje, tu saber lidar com isso e com o que o futuro nos aguarda é muito importante. Na minha entrevista eu percebi muito isso com o professor Paulo. Ele é inovador, ele inova, ele gosta da inovação e ele gosta sempre, ele é inovador, ele inova, ele gosta da inovação e ele gosta sempre presente no futuro, sabendo de tudo que vai acontecer. Minha entrevista também com ele foi super interessante,
mas a gente escolheu a da Dani para o nosso mapa conceitual e a gente espera que vocês gostem. E obrigado! Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o mapa conceitual, nosso trabalho, né, de conclusão desse semestre. Eu chamo Daniele, a minha equipe é composta pela Beatriz, a Jennifer e a Vitória. A entrevista escolhida para esse mapa foi a entrevista a qual eu fiz no Colégio Cívico Militar do Paraná, o Colégio José Manuel Nicar Guimarães, fica na capital. Foi entrevistada a professora Karen. A professora Karen é uma professora de robótica, tá? Ela ministra aula somente nessa escola no momento. Antes da pandemia, período antes de pandemia, ela ministrou aulas de biologia, porém no pós-pandemia entrou aula de robótica. É uma aula ministrada para o ensino fundamental e médio. E ela faz um trabalho com os alunos muito bacana no contraturno. Ela é formada em biologia, ela tem mestrado em engenharia biomédica. E as aulas dela do contraturno são cheias. O que, dentro da educação no estado, é, assim, fantástico. Porque tudo que o professor coloca hoje para o aluno não é aceito. No contraturno, praticamente é impossível o aluno ir sem ter aquela nota, sem ter um porquê. E essa aula dela, ela é, assim, além da aula que ela dá no período dela de aula, período da manhã, à tarde ela faz esse trabalho com eles. E é super bem aceito. Tem uma aquisição de 90% dos alunos da matéria dela, que estão lá. Foi feito nesse dia uma oficina de foguete, com bastante material reciclável. E a interação dos alunos com o professor foi assim, muito surpreendente. Ela tem um ótimo relacionamento com eles. Ela tem uma destreza para dar aula, um domínio de turma impressionante. Assim, aquele profissional que faz com que você pense assim, é realmente por aqui eu quero seguir, né? Ela é uma professora já de 55 anos e que para a educação muitas vezes pode ser vista como uma pessoa mais velha que não tem muito a oferecer. Porém, ela está sempre se reinventando, sempre se redescobrindo, fazendo um trabalho de campo, assim, espetacular. Hoje ela não vai parar, os estudos não vai parar de tentar, de seguir. Ela tem sonhos dentro da educação. Ela pretende ingressar no ensino federal. Então, assim, é uma professora que te instiga a, né, seguir. O trabalho dentro da escola foi muito bacana, foi muito bem recebida, foi recebida pela diretora, professora Lilian Rocha, a professora da disciplina de Química. Hoje ela está como diretora nessa escola. A professora Karen foi atenciosíssima, e isso fez com que eu visse que é esse caminho que eu quero seguir. É por aí mesmo, inovando, mudando, fazendo com que o aluno tenha um carinho, né, pela escola, pela educação, para que a gente possa seguir e fazer esse aluno prosperar, evoluir, porque está sendo muito deixado de lado a educação pelos alunos. Isso falando na questão do meu conhecimento em relação à prática pedagógica hoje dentro do estado do Paraná. E com isso você vem para somar. E a vontade de trabalhar, de somar, ela é muito grande. E eu acredito que possamos aí, formando novos profissionais, ter muito para contribuir com a educação e com o futuro, né, da nossa nação.